Seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Nós aqui da TV Cidade, canal 14 da NET. Hoje, gente, eu tô assim, ó, de orelha a orelha de sorriso, com o estúdio lotado, mas lotado de inovação. E vocês me conhecem, quem assiste o programa sabe, acabei de arrastar todo mundo, tá? De um evento de Caxias do Sul, falando especificamente sobre isso dentro da Câmara de Vereadores de Caxias. Peguei cada um pela mão e só faltei amarrar, né? E convenci todos para estarem comigo hoje aqui, porque esse tipo de conteúdo tem tudo a ver com o nosso propósito, que é resolver os dilemas. E o que é uma startup se não isso? Um bando de doido, sem dinheiro, querendo resolver o problema do mundo. E é por isso que hoje eu recebo aqui com muita alegria a Frente Parlamentar sobre startups e inovação, através do nosso querido vereador, o Scalco, e também alguns participantes da bancada que hoje foi lá falar e contar a sua história, o seu case. Eu tenho a Tati, da Alia, né? Eu tenho o Rafa, do Movestock, que, gente, isso é babado. Vai gerar uma baita carinha, porque essa carinha aqui é conhecida. Eu sei, você conhece ele de outra startup, e é isso que é lindo nesse negócio. E a gente tem aqui o Rafa também, hoje é o dia dos Rafas, né? É um nome bom. Do iCurti, que traz para nós também uma experiência e uma conexão do Rio de Janeiro. Porque eu acho que isso é uma das coisas que mais me motiva dentro do mundo das startups, é ver que a gente realmente é global e que as dores e os problemas não são só do meu umbiguinho aqui. E assim, eu quero deixar que eles possam contar um pouquinho rapidamente como é que foi a experiência de estar hoje em uma frente parlamentar, que para mim só dizer isso é já esquisito, eu não tenho ideia do que seja. Essa vai ser a fala tranquilamente do nosso nosso querido vereador, para que ele possa contar o que realmente significa isso, porque eu, para mim, não sei o que é. Mas, em compensação, eu amei o que foi trazido dentro daqueles debates. Tati, eu vou te dar a honra de começar, porque a gente é mulher e eu tenho que dar preferência para as mulheres, né? Não só tu, nós também. Né? E não só é para tentar dar uma equilibrada nesse jogo, né? Então aí, conta pra gente um pouco como é que foi a tua experiência de estar lá, dentro de um local que a gente sabe que, assim, muito tranquilamente eu posso dizer isso, não é um local de inovação, né? A gente não vê inovação em Câmara dos Vereadores, a gente vê bastante busca, muito blá 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 e tudo, mas inovação de fato é uma coisa que para mim foi uma surpresa, não é uma coisa que eu tenha assim um reconhecimento disso. Como é que foi para você estar lá e poder contar a história da Alia? Bom, Perla, obrigada. Fiquei bastante feliz com o teu convite. É uma oportunidade de sempre ter a oportunidade de falar sobre aquilo que a gente ama. A gente para tudo e sai correndo e não precisa nem amarrar, viu, para trazer. A gente vem com gosto. Só me apresentar antes, então, eu sou a Tati, sou CEO e Marketing da Alia Inclui. Já vou falar mais sobre a startup, né? Mas o sentimento que dá é de orgulho, assim. Eu fiquei bastante feliz de ver o movimento. Talvez isso que tu disse, não é originalmente, ou talvez não é tradicionalmente inovador, é por conta de políticos, de um movimento de pessoas. Antes de ser político, existe o Scalco Pessoa, que através do seu trabalho, que é o que todos nós fazemos, a gente quer fazer a diferença de alguma forma. Então, como tu bem disse, não é algo que a gente espera, não é algo que é comum, né? Mas que dá um pouco até de ânimo mesmo e de incentivo, de empurrão para tipo, poxa, a gente não precisa estar separado, não precisa existir privado, público, separados, brigando, não, a gente pode se unir juntos em propósitos comuns, como o caso da inovação, de fazer a diferença e somar forças, né? Então foi bem gratificante, foi surpreendente, mas gratificante, fiquei bem feliz
de ver não só uma pessoa, né, na figura do vereador, mas de várias pessoas envolvidas ali dentro desse microecossistema, se conectando com outros micros até a gente chegar nos macroecossistemas de inovação. Então obrigada, Scalco, por isso. Foi muito bom. Rafa, como eu sei que para ti a TV Cidade já não é uma novidade, eu fiquei muito feliz de saber que você esteve aqui. Léo, seu traidor, trouxe ele primeiro, né? Mas é muito legal, porque eu tenho certeza que quando você veio contar uma história específica, todo o teu movimento, mas como é que é perceber essa mudança de paradigma, aonde se abre ou se descortina no meio do apoio governamental, que a gente sabe, e eu venho falando isso, é interessante, o universo ele nos proporciona, porque há 2 programas atrás eu trouxe o Rafa de Tomaso exatamente para falar, porque fazia 1 ano que ele tinha vindo para contar um pouquinho do como é que estava a lei da inovação e todas essas mudanças, né? Logo na sequência eu fui convidada e fui a Bento, no Inova Bento, aonde eu me deparei com o Inova Mulher, com o Mulheres na Inovação, esse prêmio que está saindo ali, e com a FINEP trazendo dinheiro e vindo para falar sobre startups. Aí essa semana recebo o convite para conhecer e entender como é que está essa frente parlamentar de inovação. Então eu digo, o universo ele nos aproxima dessas coisas. E como é que foi para ti receber esse convite, tipo assim, opa, né? Muito bom. Muito bom. Na verdade, eu acho que a relação que a gente tinha com o poder público antes era uma relação assim de, tá, eu pago o tributo que eu preciso e tu arranja aí, organiza a cidade para mim viver bem, né? E isso vem mudando com mais uma agilidade, que eu estava falando para o Scalco antes, que vejo essa ação dele efetivamente, não no órgão, não na questão política, mas ele já foi lá, me visitou, viu o que me escutou, entendeu o que a gente tem de necessidade, e eu acho que deixou de ser uma relação assim longe e começou a se tornar uma relação perto. Essa relação perto traz aí essa questão de ecossistema que a gente bate tanto, porque esse ecossistema é formado também pelo poder público, não como aquele que só cobra tributo, mas aquele que sim vem, se envolve, evolui projetos, constrói em conjunto. E como eu falei antes, a gente não constrói as coisas sozinho, a gente constrói, quanto mais gente tiver junto, gente boa, a gente consiga se desenvolver, melhor. E o poder público é um ponto desses. Outro ponto desses, parte de investimento, clientes, advisors, né, pessoas que estejam ajudando mesmo o ecossistema. Quando a gente fala de inovação, a gente fala de praticamente coisas novas, né? Então, mais direcionadas a realmente ser novo, e se constrói o novo, não se constrói sozinho. Realmente se constrói com muita gente em conjunto. Eu acho que de tudo que vocês frisaram hoje durante o bate-papo da frente parlamentar, durante aquela mesa, eu acho esse eu acho que foi o ponto mais agregador, que para mim ele deveria de virar um mantra entre todos nós, né? Não sobreviveremos como espécie se não aprendermos a colaborar. Isso aí. Então, eu acho que esse é o resumo do que vocês disseram lá. Tipo, eu vou bem. Não, pare um pouquinho, minha ideia, não, né? E não adianta ser a minha ideia se eu não sei executar, ou se me falta algum recurso, se me falta uma expertise para aquilo, né? As pessoas não pagam por ideias. Essa foi outra frase que eu vou gravar no meu... Vou fazer uma tatu disso, né? As pessoas não pagam por ideias, né? E Rafa, como é que está sendo saída de uma mega estrutura, que é o Rio de Janeiro, né? Depois de ter sido escolhido entre as startups alfas do Web Summit, de ter participado daquilo, de ser um bebê, né? Vamos ser bem sinceros que entre os startupeiros daqui, você é o bebê. A tua startup tem 5 meses? Sim. Bem nova, bem recente. Bem recente. E mesmo assim, tu ter absorvido, ter aceitado o desafio de sair do Rio de Janeiro para vir contar a tua história aqui. Como é que tá sendo essa tua experiência no nosso solo gaúcho, a receptividade?
Olha, está sendo muito bacana, foi uma honra mesmo ser convidado, né, para essa frente parlamentar, para estar lá conversando, e é incrível, né, porque como a gente comentou um pouco lá, a gente vê aí das frentes desse vértice, né, a iniciativa privada, a sociedade civil, o poder público, e pensar na inovação como um processo, né, então a gente vê mesmo esse processo essa transformação acontecendo, muito fomentada pelo poder público, que tem essa capacidade de gerar essa cultura na sociedade, que aí incorpora isso dentro da iniciativa privada e alavanca todo esse contexto. Né, e ver o quanto isso está funcionando aqui em Caxias do Sul, poxa, foi incrível. Né? Se a gente tivesse mais iniciativas dessa no Brasil, né, e com aquela máxima, né, do brasileiro que não desiste nunca, porque a gente está sempre se reinventando, a gente está sempre inovando, né? Se a gente tivesse mais apoios como esses, poxa, a gente com certeza estava no top aí do mundo, como a gente está né, emergente em algumas questões, né, mas a gente estaria muito mais alavancado. Né? Queria agradecer de novo o convite, foi muito bacana estar aqui e tem sido realmente uma experiência muito, muito interessante, participar desse contexto, o contato que a gente vem tendo, ver como isso tudo é realmente fomentado, né, realmente está acontecendo na prática, né, toda essa parceria é muito importante, é muito, muito bacana de ver acontecer e ter participado um pouquinho que seja, mas ter participado disso. Bom, Scalco, eu acho que do pouco que eu conversei, porque é a primeira vez que eu converso com o senhor e tive a oportunidade de conhecê-lo lá no evento, mas me parece muito que essa pegada tem um pouco da tua história pregressa, essa coisa de você vir do mundo corporativo, né? Como é que está sendo para ti casar essas duas coisas, né? É diferente, o poder público é muito diferente da iniciativa privada. Eu sempre fui da iniciativa privada e há 3 anos entrei na política. Eu nunca tive laços com a política. Então, quando eu entrei na política, surgiu a primeira necessidade que eu notei, assim, eu notei que o poder público se isolava da inovação, da tecnologia e de tudo mais. Então, foi montada uma frente parlamentar, foi chamado 50 entidades e empresas para ajudar a desenvolver a lei de inovação de Caxias do Sul. A gente ficou mais de 6 meses discutindo a lei junto, daí a gente chamou o executivo para conversar e foi montada uma lei conforme a necessidade das empresas de Caxias e as carências que elas tinham. Esse grupo das 50 empresas e entidades começou a se reunir, porque a frente parlamentar tem esse papel de tentar unir, fazer que troquem experiências, ideias, aproximar o poder público da iniciativa privada, porque a gente sempre nota, como eu tenho empresa, a gente tem lá o poder público como arrecadador de impostos e nós como trabalhadores, né? E a gente precisa aproximar que essa comunhão dos dois lados gera o progresso, gera emprego, gera renda, então a gente tem que fomentar o mercado. E a melhor forma de fomentar o mercado é a gente aproximar o público do privado, trabalhar da mesma forma, em conjunto, um não atrapalhando o outro, e sim um fomentando o negócio do outro. E assim a gente arrecada também mais impostos que pode ajudar toda a sociedade como um todo. É muito importante trazer essa visão, porque isso era um fato que eu não sabia. Como eu disse, eu sou zero de frente parlamentar, né? Eu entendi que era um movimento, né, do legislativo no sentido de cooperação, mas eu não tinha noção que houve todo esse envolvimento de mais de 50 empresários, de todo um ecossistema que é muito maior do que nós em si, na presencialidade dali. Isso é muito legal saber, porque na minha visão, isso é o que deveria ser a essência, né, da construção de uma sociedade, aonde entes, tanto governamentais quanto privados, abrem mão do seu eu pessoal para um eu coletivo, e isso é o que pode fazer a mudança. E quando eu abro mão do meu eu pessoal e penso num eu coletivo, isso para mim também é a essência de vocês três aqui. Porque a tua dor não é tua, né? Gente, dava um programa para cada um, tá? E a gente vai ter que fazer isso para poder explicar, porque eu tenho certeza que vocês vão querer muito saber. Agora, eu posso dizer que a Tati, ela tá inserida em uma solução
de acessibilidade, é uma pena que a gente não trouxe a garrafinha, Tati, porque eu queria testar Tomou o teu suco. aplicativo aqui. Mas tá feito o convite para a gente poder Pra você. mostrar, né, na prática como funciona. E explica assim, ó, um pitch, você tem 2 minutos, um pitch. Agora a gente tem que se acostumar com essa coisa, né? Falar pouco, pra quem é da comunicação, fala em 2 minutos é uma tortura. Olha, é difícil. Conta pra Mas nós aí. vamos lá. Então, a Alia é o primeiro selo de rótulo acessível do Brasil. Nós somos uma plataforma de acessibilidade e de marketing, que por um lado nós temos um aplicativo que faz a leitura de produtos, o código de barras desse produto, e descreve em tela e também por voz as informações desse produto. Tá, o que isso tem de impacto? Isso tem de impacto que hoje a gente tem mais de 80 milhões de pessoas no Brasil que têm dificuldades de leitura. Estou falando de pessoas com deficiência visual, cegos ou baixa visão, 60 a mais, não alfabetizados, sem falar do espectro do autismo ou dislexia. A gente, ao todo, somos 159 milhões de brasileiros que vão no varejo diariamente. Quando a gente fala de acessibilidade e marketing, por isso que eu acho que é importante falar, acessibilidade não fala só sobre deficiência visual. Acessibilidade é fácil acesso, assim como aplicativos que a gente utiliza todos os dias no nosso celular. iFood, Uber, Waze, o que eles fazem na nossa vida? Eles tornam a nossa vida mais fácil, porque encurtam o caminho entre eu encontrar o que eu preciso, né? Então, a gente percebeu, isso há 2 anos atrás, que a gente vem trabalhando nesse projeto, né? Que existia um problema gigante, e quando falamos problema gigante, realmente a ser resolvido. Que é como disponibilizar acesso à informação de produtos para pessoas com deficiência visual. Tá, mas tem o Braille. Mas talvez você em casa também nunca tenha parado para pensar que aqueles caracteres ali, aqueles pontinhos, ele é só uma pequena parte da informação de um produto. Ele muito provavelmente só está dizendo a marca e o tipo. Mas se eu estou falando de fácil acesso, não é inclusão também eu falar que todos nós temos direitos iguais a acessar todas as informações de um produto? Então por que uma pessoa com deficiência visual ou que tem dificuldade de leitura deveria só saber a marca e o tipo? Eu posso pegar um suco, se eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu não consigo saber se é um suco de uva, de laranja, de maracujá. Se é light. Não sei se é light, não sei se é leite, não sei se é feijão, como eu falei, né? Que eu descobri recentemente que tem feijão na mesma embalagem. Enfim, então, tentar resumir muito, a Alia é uma plataforma que ela é aberta, o usuário não paga para utilizar, é uma plataforma colaborativa, quem paga para ter os seus produtos cadastrados na plataforma de forma completa são as empresas que São têm os aliados. São as empresas aliadas que, por sua vez, também estão preocupadas em posicionar suas marcas como inclusivas, como ESG, querendo, através dos seus produtos, das suas marcas, gerar um impacto social. Pois bem, então a Alia é uma solução dentro do pilar social, né, das empresas, para que a gente tenha escala, resolva um problema de muito tempo, né, e que impacta muita gente, abaixa o custo para as empresas e de forma gratuita para os usuários. É isso. Tati, assim, ó, como disse, tá convocada a trazer o aplicativo, aquela maldita caixinha de leite junto, tá? Porque a caixinha eu acho que tem até em algum lugar, né? Pra gente poder realmente trazer essa informação a todo mundo que nos assiste. E quero só fazer mais um comentário. Quando eu vier na próxima vez, eu faço questão de trazer a minha sócia, que tenho muito orgulho. Eu tive o prazer de conhecer ela e realmente eu sou aquela que paguei o mico, botei a mão no cachorro, mexi, não podia. Serviço de utilidade pública. Não ponham a mão no cachorro do cego, pelo amor de Deus. Não pode. Não, e até vou trazer aqui, tu falou, com todo respeito, mas eu vou falar porque a Carol tá ouvindo e eu acho que também é serviço. A gente evitar falar o cego. Ai, ótimo. Eu me policio, porque também Baixa estou visão. aprendendo. Não, é a pessoa com deficiência. Por quê? É bem serviço de utilidade porque tá tudo bem não saber, tá? Eu também aprendi, eu também falava errado. E é essa a ideia. Essa é a ideia. Quando a gente fala o cego, a gente limita como se tudo que ele fosse era ser uma pessoa cega. Mas ela não é. Ela é muito mais. A Caroline é minha sócia, uma das minhas melhores amigas. Viu? Paguei 2 mil já, do cachorro. É uma pessoa agora. que ela fala no vídeo dela, né? Eu sou filha, sou irmã, sou tia, toco piano e sou pessoa com deficiência visual. Então, real, porque é aprender, né? A gente tem que aprender o tempo inteiro.
E queria muito poder trazer ela, Vai ser porque um prazer. não só foi uma pessoa que foi ela que me deu o gatilho pra entender o mundo que não é meu, mas é uma mulher extremamente... que eu morro de orgulho, porque além de tudo, todas as dificuldades que ela passa, por conta das nossas cidades, muitas vezes não serem aptas a receber, a acolher, é o buraco na calçada, é a sinaleira que não tem voz. Enfim, a Ali, ela resolve uma parte do problema, mas ele é muito maior. Eu tô aqui para, em nome dela e de todas as pessoas que de alguma forma se sentem desassistidas, sejam aqui lembradas e saibam que a gente junto pode fazer mais, né? Então, Esse é a síntese, a essência do Resolvendo. Eu não tenho vergonha nenhuma de errar, me retratar e contar que errei, porque eu acho que a gente precisa vivenciar isso. E não se aprende um mundo novo e uma cultura se tu não se inserir. E se tu te inserir, tu vai errar. Não tem outra coisa nesse sentido. E falando em fé, tá? Eu quero que o Rafa, eu disse pra ele que esse seria o tema quando eu chegasse pra ele contar a história da startup dele, né? Rafa, eu sei que o nosso tempo tá corrido, mas eu quero que você conte como é que foi esse salto de fé. Porque, gente, ele é o cara, um dos criadores da Sucateiro.com. Todo mundo conhece a Sucateiro.com. Aí o homem me resolve pivotar. De nome. A coisa que, sinceramente, era a única coisa que eu conhecia da startup dele. Aí ele me pivota o troço. Como é que foi esse salto de coragem? Existe um termo que a gente usa lá muito, assim, muito forte, que a gente tem amor, mas não apego. Porque o que nos demanda, o que manda no nosso negócio é o nosso cliente. Então, nós trouxemos a questão do Sucateiro.com com um formato de trazer a economia circular num formato mais digital e de uma disponibilidade maior para as indústrias. O que aconteceu? Em um determinado momento, o mercado nos entendeu como uma boa ferramenta de venda de estoques excedentes e obsoletos. No momento que o mercado viu e disse, não, é aqui que vocês têm que me ajudar, não tinha sentido vender estoque excedente e obsoleto numa plataforma chamada Sucata. Por isso a gente trouxe o Sucateiro.com, deixou ele como uma plataforma freemium, qualquer um pode comercializar a Sucata de graça, né? E a gente construiu então a Movestock. Então são as duas plataformas hoje, elas andam em conjunto, mas obviamente onde a gente consegue ajudar muito os nossos clientes é na estruturação mesmo de venda e gestão de estoques excedentes e obsoletos para a indústria. Por isso o Movestock. Move é de movimento nas 3 línguas, tanto no português, espanhol e inglês, tá com as 4 primeiras letras são MOVE, né? E estoque em inglês. Então, o objetivo de realmente se movimentar o estoque e fazer com que as empresas parem de desperdiçar dinheiro, tempo, espaço, processos com aquilo que realmente não utilizam. Gente, e só para encurtar aqui, porque o tempo urge, né? Ele fez esse salto de coragem e de fé, que isso realmente foi um salto de coragem, mas valeu 1 milhão. Valeu 1 milhão. Então, daqui a pouco você tá tão agarrado a uma ideia que era ótima, espetacular, mas tava no teto. Talvez abandonar tudo seja a sua ideia de 1 milhão. É isso aí. Parabéns, Rafa, por esse insight. Rafinha, obrigado. Meu bebê, né? Conta um pouquinho da iCurtir pra gente. Legal. Falando bem rapidinho, o iCurtir é uma plataforma de lista de presentes virtuais. Desde o seu aniversário, casamento, bodas, uma nova fase. Então você cria sua lista, cadastra os seus itens personalizados e no final o que você recebeu, você resgata em dinheiro direto na sua conta bancária. Até existem outras soluções semelhantes, mas muito nichadas. O iCurtir, ele te abraça em toda a tua jornada. Seja qual momento de vida você está passando, você consegue utilizar o iCurtir para te apoiar nesse momento. E a gente está aí, a gente começou o uso comercial da plataforma em janeiro, a gente já tem hoje mais de 600 listas cadastradas e já foram mais de 900 pagamentos processados dentro da plataforma. Né? É incrível isso, porque... A gente está num crescimento muito, muito interessante nesse curto período. E a gente vê, eu gostei muito daquela frase que você colocou no bate-papo lá na Câmara de Vereadores, que em relação às soluções
que a gente tem aqui, que solucionam problemas gigantescos e multicomplexos, né? A tua vem exatamente para facilitar a vida de quem tem grandes soluções complexas. Eu torno a vida deles mais fácil, então eles têm mais tempo de solucionar coisas mais Eu complexas. adorei quando ele falou isso. Eles são genial. Porque eu acho que esse é o esquema, cara. Não tem ideia pequena ou ideia grande. Tem vontade, né? Tem realmente querer ser solucionador, sair do mimimi, do ai, ou, né, qualquer outra coisa. Porque é uma ideia, já existe, ok, já existe, mas não existe uma aí curtir. Existe um, sei lá, eu o quê, né, o e gostei, o vaquinha, não sei o quê, mas não tem. Aí curtir é a minha, é o meu modelo mental, é o jeito que eu acredito e como eu quero ver as pessoas tendo uma facilidade na vida. E, novamente, Schalke, eu vou te entregar para você finalizar, porque a gente já estourou o tempo, né, e quero te agradecer por essa espetacular ação de algo muito disruptivo, que é sair do discurso, né, do púlpito e realmente arregaçar as mangas e abraçar essas ideias. Parabéns. Obrigado. É que a gente precisa que as pessoas conversem, as empresas conversem, a inovação é feita com muito diálogo, com trocas, com a união de todo o grupo de inovação. E eu convido as startups a conhecerem Caxias do Sul, a região da Serra, que implantem suas empresas aqui na nossa região, que é uma região que está crescendo muito para startups, e está de braços abertos para receber a todos. Gente, muito obrigada, foi um prazer receber. E assim, o convite tá para a gente fazer um individual com cada um, porque eu tenho certeza que o público adorou conhecer vocês e saber um pouquinho mais de cada história, tá? Vai ser um prazer. Beijo! Abraço.